Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Nós leremos a partir do versículo de número 41. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 41. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero aqui ser grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar recebendo o privilégio de falar do amor de Deus na nossa casa de oração. Glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Adson, pastora Alba, por todo o cuidado, investimento ao longo de muitos anos. Glorificar a Deus também pela vida da minha esposa. Ela está por ali, ó. Aí, ó. Gente, ela já quer ter filho, vocês ficam incentivando, aí fico cada vez mais apertado, não dá desse jeito. Meu Deus do céu. Te amo, amor. Glória a Deus. Aí, ó, tá vendo? 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Eu já fui tão ministrado aqui nessa noite, meus irmãos, pelas palavras de apresentações dos bebês, das crianças, pela palavra de oferta. Mas Deus colocou esse texto no meu coração, para que eu pudesse ministrar essa noite. Essa madrugada eu passei muito mal mesmo. Acordei minha esposa, ela não acordou, fiquei passando mal sozinho. Não sei se tem alguém aqui que é assim também. Amém, né, pastor? Acordei ela, ela nem... E hoje, quando eu fui buscar o nosso pastor no aeroporto, ele disse... Eu comentei com ele, né, pastor? Passei mal essa madrugada. Ele disse: toma água de coco, um Gatorade, que você vai ministrar essa noite. Eu falei, amém. Falei, amém, meus irmãos. Já estava ruim, fiquei pior ainda. Mas, vamos lá. 1 Reis, capítulo número 18, versículo de 41. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu ouço o barulho de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Repita comigo: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Eu te convido a olhar para a pessoa mais bonita que está do seu lado, mas tem que ser a mais bonita, irmãos. A mais bonita, a mais elegante, a mais cheirosa. Se você não a conhece, essa é a sua oportunidade de cumprimentá-la. Se você não achar a pessoa que está do seu lado suficientemente bonita, pode olhar para mim, que eu não sou tímido. Essa timidez já foi embora faz tempo. Mas você vai me ajudar a pregar falando assim para essa pessoa: a nuvem é pequena, mas o seu Deus é grande. No meu contar de uma... Oh, glória. No meu contar de 1 até 3, você pode repetir isso? 1, 2, 3. Meus irmãos, prometo não me prolongar muito.
Só que os 39 livros do Antigo Testamento estão repletos de histórias maravilhosas que enriquecem não somente o nosso conhecimento, mas também abastecem o nosso nível de fé. Os teólogos vão repartir esses 39 livros em 4 partes: leis, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Essa repartição surge para que o entendimento, quando o leitor vai realizar a leitura, possa ser facilitada. Até porque o Antigo Testamento contém muitas histórias que foram escritas não em uma ordem cronológica exata. Por isso, realizaram essas separações, para facilitar. O texto que nós lemos está incluído dentro do canon que nós chamamos de livros históricos. Repita comigo: históricos. Automaticamente, esses livros vão falar a respeito da história de Israel ou da história do povo de Deus. Bem verdade é que nós sabemos que Deus sempre teve um relacionamento aproximado com o povo de Israel. Desde quando ele chama Abraão no capítulo de número 12 até ao longo do percurso de anos, Deus tinha Israel como a menina dos seus olhos. Relacionamento. Só que o relacionamento com Deus está sempre ligado à intimidade. E intimidade com Deus só pode ser estabelecida na base da obediência. Não tem como se relacionar com Deus se nós não obedecemos os preceitos, os seus mandamentos, os seus estatutos. E talvez seja por isso que Jesus, no livro do João, no mínimo 3 vezes proclamou dizendo: quem me ama não é quem fala que me ama. Quem me ama é quem obedece e pratica os meus mandamentos. Ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento, você vai perceber que o povo de Israel se relacionou com Deus em altos e baixos. Não por aquilo que Deus havia estabelecido entre ele e o seu povo, mas pelas próprias escolhas. A Bíblia, ao longo de diversos capítulos, vai registrar dizendo que todas as vezes que o povo obedecia a Deus, cumpriu seus mandamentos, o povo era abençoado, era próspero. Mas também todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, se afastava dos seus mandamentos, adorava outros postes ídolos, o povo recebia duras consequências. Na maioria das vezes, cativeiros, o povo era perseguido, perdia batalhas. E é interessante quando nós pensamos dessa ótica, porque estabelecer um relacionamento com Deus só depende de nós mesmos, não depende de mais ninguém. Quando nós lemos os livros históricos começam no livro de 1 Samuel. Repita comigo: 1 Samuel. 1 Samuel vai registrar também uma transição importantíssima. Por que transição? Porque até o livro de 1 Samuel, o que regia o povo de Israel era uma coisa chamada teocracia. Teodeuscracia, governo, era o governo divino. Deus guiava, direcionava o povo através de no mínimo 3 grupos de pessoas. Quantos grupos de pessoas? 3 grupos de pessoas: sacerdotes, juízes e profetas. Os sacerdotes eram responsáveis em trazer uma adoração da terra e levar até o céu, entregar o sacrifício. Os profetas eram responsáveis por trazer uma comunicação que vinha de Deus, do céu, para a terra. Os juízes eram pessoas que surgiam como heróis ao longo do percurso, quando a nação precisava de heróis. Na maioria das vezes eram pessoas comuns. E como eu amo a classe dos juízes, meus irmãos, porque talvez alguém não nasceu com a oportunidade de nascer na família sacerdotal, talvez alguém não nasceu com a oportunidade de nascer com uma vocação profética, mas ser um juiz e estabelecer os preceitos de Deus, só basta ter um corajoso para implantar o reino aonde o reino está afastado. Você pode segurar na mão de no mínimo uma pessoa e dizer para ela: você pode ser um juiz de Deus. Juízes importantes marcaram a humanidade. Faltaria tempo para que nós pudéssemos citar todos: Sansão, Jefité, Gideão, Débora. Só que 1 Samuel vai marcar um período de transição. Por que transição? Porque o povo já não quer agora viver no período da teocracia. O povo quer entrar no período da monarquia. Se você ler bem o livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, você vai perceber que existe o último juiz na terra. O nome dele, Samuel.
Só que o povo chega para Samuel dizendo: Samuel, é o seguinte, você já está ficando velho, seus olhos já estão se escurecendo, e seus filhos não andam nos mesmos mandamentos que você. Dai-nos um rei, porque as outras nações têm reis. O povo vai chegar até Samuel pedindo para que ele concedesse ao povo um rei, porque as outras nações tinham reis. Só que quem regia a vida do povo de Israel, era Deus, através da monarquia, da teocracia, perdão. Só que o povo agora quer estabelecer a monarquia. O que é monarquia? Homens reinando na cadeira e governando o povo. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 14, você vai perceber que esta ação do povo pedir um rei já estava predita por Deus. Deus não foi pego de surpresa, Samuel foi. Porque quando a Bíblia diz que o povo pede para Samuel um rei, Samuel se entristece e vai orar, porque ele pensa que o povo está rejeitando a ele. Só que Deus aparece no meio da oração de Samuel e diz: Samuel, não se entristeça, porque o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Mas se em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo número 14, Deus já havia pré-estabelecido que o povo pediria um rei e que Deus daria um rei para governar sobre o povo, qual é o problema? Simples, a motivação. Na maioria das vezes, o que atrapalha não é aquilo que você pede, é a motivação daquilo que você pede. Se você perceber bem, esse povo era direcionado por Deus, guiado por Deus, instruído por Deus. Só que agora o povo vai olhar para as nações inimigas, para os filisteus, e vai dizer: dai-nos um rei, porque as nações inimigas têm reis. Só que o povo de Israel não nasceu para ter um comportamento semelhante aos inimigos. O povo de Israel nasceu para ser diferente dos iguais. Se tem uma coisa que Deus se entristece, irmãos, é quando a igreja que nasceu para ser sal da terra e luz do mundo quer se equivalar e se comparar à terra. Você não nasceu para ser terra. Você não nasceu para andar como terra. Você não nasceu para vestir como terra. Você não nasceu para falar como terra. E eu tenho uma palavra para liberar sobre essa noite. Nós não trocaremos o nosso coração e não colocaremos reis terrenos, porque no nosso coração só quem reina é o único rei que é digno de receber honra, louvor e adoração. Eles pedem o rei, e Deus vai conceder para o povo o rei, e o reinado unificado durou 120 anos, você conhece disso melhor do que eu, e o primeiro rei que reina sobre Israel tem por nome de Saul. Davi reina posteriormente, Salomão reina posteriormente, depois há uma divisão de tribos de reinado, reino do sul e reino do norte. Só que o livro de 1 Reis, que é o livro que nós lemos, vai nomear centenas e diversos reis, ao todo 42 reis, que reinaram sobre Israel. Se você ler bem o texto bíblico e analisar em casa, você vai perceber que o povo começa a viver altos e baixos. Repita comigo: altos e baixos. Porque os reis que governavam, uma hora governavam bem, e outra hora governavam mal. Só que o Deus que governava o povo antes dos homens, não governava mal em nenhum momento, só governava bem. Só que agora o povo vai começar a viver altos e baixos. E é interessante que se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é uma coisa chamada glória. Todas as vezes em que reis assumiram o trono de Israel e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, grandes consequências foram estabelecidas. Só que no período que nós lemos, onde aparece o profeta Elias, é o período de maior crise que o povo de Israel estava vivendo. Se você está com a sua Bíblia aberta, como é padrão da nossa igreja, abra a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo número 16, versículo de número 29. Se a Jaque estiver aí, 1 Reis 16, 29. Desviou a Jaque. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Tá bom, Jaque. Então olha para cá. O plano de fundo que nós trilhamos aqui é:
O povo pediu para Deus um rei, Deus deu para esse povo reis, só que na maioria das vezes esses reis governavam de forma errônea o povo de Israel. Só que o texto que nós acabamos de ler, a Jaque acabou de ler, vai retratar o pior período de crise que o povo estava vivendo. Por quê? Quem estava reinando agora era Acabe. E Acabe só não fez coisas ruins no trono de Israel, como ele também implantou outra cultura para Israel. Ele se casou com Jezabel, e Jezabel trouxe outros tipos de adorações a deuses dentro de Israel. E nós lemos o texto, que diz que Acabe fez mais o que era mal aos olhos do Senhor, do que qualquer outro rei que havia antes dele. Então o período que está sendo descrito aqui, em 1 Reis, capítulo número 16, é de extrema crise política, social e espiritual. Só que eu amo as crises, porque crises são portas de oportunidade para pessoas corajosas se aparecerem no cenário para restabelecer uma glória que estava sendo perdida. Se eu ler com vocês, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que não cairá nem orvalho e nem chuva do céu, senão segundo a minha palavra. O período que Elias está vivendo é um período de crise. Se você for estudar de forma cultural, você vai perceber que esse Elias é no mínimo maluco. Por que ele é maluco? Porque o deus Baal era conhecido como deus da fertilidade, deus da tempestade. Só que agora aparece um homem chamado Elias e diz: não vai chover enquanto eu não liberar uma palavra. Irmãos, isso é no mínimo estranho. Se você ler todas as vezes que um profeta apareceu com uma palavra de advertência, a primeira coisa que o profeta trazia era assim, segundo Deus, aquilo que Deus me mandou, isso e aquilo, sim ou não? Só que agora Elias aparece no cenário bíblico e diz assim, Deus não mandou falar nada, sou eu que estou falando. Porque se eu estou diante da face dele, ele me dá legalidade e autoridade para que eu possa restaurar tudo aquilo que está quebrado. Eu vi dois levantando as mãos e eu vou profetizar, irmãos. Deus não vai precisar fazer com que nenhum profeta vá até a sua casa levar uma palavra, irmãos. Deus não vai precisar que ninguém se levante nesse culto como um aviãozinho para trazer algo sobre a sua vida. Se você conhece o Deus que você serve, conhece os preceitos que ele deve, sabe os mandamentos que são certos, você vai se levantar nessa casa, nessa família, e vai dizer: a ordem vai voltar para o lugar aqui, irmão. É interessante, porque se você lê a biografia de Elias, pouquíssimas informações tem sobre ele. As maiores informações que tem sobre ele é seu nome e o seu lugar de origem: Elias, o tibista, dos moradores de Gileade. Aparece o homem no cenário bíblico. Se você for estudar geografia bíblica, você vai perceber que Tisbe e Gileade são distantes de Jerusalém, a capital. Tisbe e Gileade era como se fossem vilas, fazendas montanhosas. O lugar que Elias habita não é um lugar de visibilidade, mas Elias não precisa estar num ambiente de visibilidade para ter uma vida de intimidade. Elias não precisa estar nos palcos sendo visto para ter uma vida de relacionamento. Elias mora em uma fazenda, mas tem intimidade com Deus que ele serve. Eu vou liberar uma palavra sobre a vida de alguém, porque a minha geração tem dito: se você não ter centenas de seguidores no Instagram, nada vale para você. A minha geração tem dito: se você não ter centenas de visualizações nos seus vídeos, nada vale para você. Mas o profeta Elias não tinha nome, não tinha cargo, oh meu Deus do céu, mas quando ele apareceu, a palavra estava sobre ele e ele tinha relacionamento com Deus. Ele não está no cenário visível, mas Deus é especialista em pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se em Jerusalém não se levantou ninguém para se posicionar, de Tisbe de Gileade vai se levantar um Elias. Se em Jerusalém não se levantou ninguém para se posicionar, das cidades vizinhas, das pequenas vilas, vai se levantar um Elias. Eu estou liberando uma palavra com autoridade, irmãos. Deus vai te achar na sua casa mais simples, na sua viela mais perturbada, na sua rua mais tribulosa, e Deus está dizendo: eu entro onde você está, porque não importa o ambiente para quem tem intimidade comigo. Talvez seja por isso que o apóstolo vai dizer em 2 Coríntios que temos esses tesouros em vasos de barro,
para que nós não se vangloriamos do poder que está sobre nós, porque não é nosso. É por isso que na maioria das vezes Deus usa quem não é. Deus prepara quem não pode. Oh, meu Deus do céu. Porque quem precisa ser visto e glorificado é Deus, não é você. E é por isso que não depende, irmãos, da sua capacidade pessoal, financeira, política ou social. Só depende do seu relacionamento de intimidade. O Anderson, como você sabe que Elias tinha intimidade? Tiago 5,7 diz: e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando. Não importa o lugar que você habita, o que importa é a sua ação. Mas orando. Não importa o lugar que você está firmado, o que importa é a sua ação. Mas orando. Mas o Anderson nasce na família mais difícil, mas orando. Elias, ele apareceu e disse para Acabe: não vai chover, não vai cair orvalho, a paz vai ser restaurada em Israel. Bate na mão de número 3, irmãos, que a minha doença já foi embora. Bate na mão de número 3 e diz assim, ó: você está preparado para estabelecer a santidade nessa casa? Está preparado para estabelecer a santidade nessa porta de emprego? Está preparado para estabelecer a santidade nessa rua? Deixa eu ver os corajosos aqui, meus irmãos. Oh, meu Deus. Elias aparece e diz assim, ó: Deus não mandou falar nada, mas segundo a minha palavra. Quem tem intimidade com ele tem legalidade para falar. Ô minha irmã, tá esperando o que para colocar esse filho no lugar dele? Você é a profeta da sua casa. Ô meu irmão, tá esperando o que para colocar esse rapaz na linha? Você é o profeta e sacerdote da sua família. Ô meu Deus do céu. Só que olha o versículo número 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor e disse: vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Se fosse comigo eu ia ficar muito bravo, irmãos. Porque ele é da região de Tisbe, de Gileade, sim ou não? Região montanhosa. Os estudiosos vão dizer que são vilas. A terra lá nem frutificava direito, de ruim. Só que ele aparece com coragem. Ele prega só uma palavra e Deus manda ele se esconder. Talvez Elias pensou: agora que eu apareci no cenário, eu vou botar para derreter. Só que na primeira palavra, a ministração que ele prega de 2 minutos, Deus diz: foge. E se esconde. É Deus ensinando para Elias que o fato de Deus ter confirmado a palavra que ele liberou não faz dele o foco de glorificação. Sabe qual é o nosso maior problema? Que nós queremos aparecer quando Deus quer esconder. E nós queremos se esconder quando Deus quer mandar aparecer. Elias tem tanta intimidade com Deus que ele não debateu, não murmurou e não questionou. Deus disse: vai-te daqui e foge para o Oriente. Quem quer aparecer num período de esconderijo vai se frustrar. Mas quem segue a direção de Deus vai viver o que ninguém viveu. Não, esse glória a Deus foi muito fraco. Eu vou explicar para ver se alguém vai dar glória a Deus. Ele disse que não ia chover e não ia cair orvalho do céu, sim ou não? Qual é a palavra que ele havia liberado? Que ia ter crise, seca. Só que a palavra de Deus vem para ele e diz assim: Elias, vai-te daqui e esconda-te junto ao ribeiro de Querite. A palavra Querite, Mateus, no hebraico significa lugar de cortante, ou lugar de dar forma. Mas olha para cá, Elias não tinha pregado, sim ou não? Deus não havia assinado embaixo, sim ou não? Só que Deus manda ele se esconder de novo para arrancar excessos necessários. O fato de você pregar bem não significa que você está pronto para o ministério. O fato de você ter a técnica vocal não significa que você está pronta para a vocação. Quando Deus manda te esconder, se esconde, minha irmã. Porque nesse lugar de esconderijo tem provisão. Ah, meu Deus. Tem tratamento. Levanta as suas 2 mãos para o céu aí, que eu vou profetizar uma palavra com os 2 olhos abertos e sem medo de errar. Porque o ditado popular diz: quem não é visto, não é lembrado. Só que a Bíblia vai me ensinar em 1 Reis 17 que quem é visto é lembrado e é resguardado, é escondido. E Deus está dizendo: eu vou sustentar quem eu estou escondendo. Olha para cá. Não vai ter chuva, sim ou não? Só que a Bíblia diz: vai-te daqui e junta-te ao ribeiro de Querite. Aí o texto bíblico diz: e se sustentará da água do ribeiro. Irmãos, a maior fonte de água naquela época
era o Jordão. Só que Deus manda Elias se esconder no ribeiro. Sim ou não? Se não tinha água, seria natural que após a palavra de Elias todo mundo fosse se resguardar, sim ou não? Irmãos, na favela onde eu morava, alguns falam comunidade, eu falo favela. Eu vim de lá, eu posso falar. Na favela onde eu morava, quando eu falava assim, ó, vai faltar água. Meu irmão, era cada uma com balde na cabeça, bacia, 10 garrafas, porque o povo já começava a se preparar. Se ia faltar água, normalmente, naturalmente, o povo ia correr para onde ainda tinha água, o Jordão. Só que Deus mandou Elias se esconder no ribeiro. Qual é a diferença, Anderson? Simples. Jordão era o rio principal, lugar grande, abrangente. Ribeiro era como se fosse uma pequena poça de água. O sustento de Elias não veio do ribeiro grande. Não, vou repetir. O sustento de Elias não veio do rio Jordão grande, veio do ribeiro pequeno. Sabe qual é o nosso problema? Que nós desvalorizamos as pequenas fontes, porque achamos que o mantimento só está na multinacional. Oh meu Deus. Nós desvalorizamos as pequenas fontes, porque achamos que o mantimento só está em Alphaville, só está em Moema. Só que eu estou liberando uma palavra profética e sem medo de errar. Quem está escondido no ribeiro de Querite vai ter água em abundância, vai ser guardado por Deus. Oh meu Deus do céu, quem está no ribeiro de Querite vai nadar de peixinho, porque Deus está dizendo, não é o tamanho do lugar, é a obediência da posição. Será que tem alguém para dar glória a Deus aqui, irmão? Esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, nas imediações do Jordão. Elias ficava com pequena porção do ribeiro, e ele via o ribeiro grande, o Jordão grande. Só que ele desfrutava de algo privado e pessoal. Porque quem obedece a Deus não precisa dividir a providência. Todo mundo tinha um Jordão, mas só Elias tinha um ribeiro. Ah, meu Deus do céu. Todo mundo tinha um Jordão, mas só Elias tinha um ribeiro. Eu preciso pregar para alguém dizendo que aquilo que Deus vai te dar é exclusivo, é novo, é inédito. Se prepara para viver o que ninguém viveu, desfrutar do que ninguém desfrutou, porque quem obedece a Deus vive coisas extraordinárias. Será que tem alguém que acredita na palavra? Dá um pulo da cadeira, faz um barulho que o diabo não gosta de ouvir. Eu vou encerrar já, meu Deus do céu. O ribeiro de Elias é exclusivo. E que é uma loucura, meus irmãos. Deus fala, você vai beber do ribeiro. Ah, você não vai dar glória a Deus aqui não. Jaque, lê para mim, Jaque. Versículo número 4, Jaque. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Jaque, você é muito mais inteligente que eu. Quando a Bíblia diz, e eu ordenei aos corvos que te sustentem naquele lugar, Deus está dizendo que Ele vai preparar a provisão quando Ele ia chegar, ou que Ele já havia preparado antes de Ele ia chegar? Já havia preparado. Deus não vai ordenar, Deus já ordenou. Porque quem está debaixo da direção de Deus vive bênçãos antecipadas. Oh meu Deus do céu. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão. Eu vou te dar 30 segundos aqui embaixo na galeria para encher essa casa de adoração, porque Deus está dizendo, eu já preparei, eu já financiei, eu já te apresentei. Fica preparado, porque haverá mantimento para você. Oh meu Deus do céu, labaia, tu que labassura. É estranho, porque andar com Deus é no mínimo estranho. Ele prepara o ribeiro grande ou pequeno? Pequeno. Não me confundi não, varão. O ribeiro é pequeno, sim ou não? Só que é mantimento para Elias, exclusivo. Só que o instrumento que Deus vai usar para manter a bênção dele é estranha, porque Ele vai usar os corvos. Repita comigo, corvos.
como é que Deus vai usar os corvos, conhecido na classe dos animais como os animais impuros, para trazer mantimento para Elias? Se você ler bem a Bíblia em Gênesis capítulo número 8, a partir do versículo número 7, você vai perceber que quando as águas baixaram, depois do dilúvio de Noé, Noé solta 2 animais. Quantos animais? Primeiro, um corvo, depois uma pomba. A Bíblia diz que o corvo sai e não volta. Só que a pomba, quando sai, ela volta. Por que é estranho? Porque o corvo é um animal que se mantém de qualquer tipo de comida. Corvo não segue direções. Se Deus vai trazer o mantimento para Elias, não seria mais natural ele usar uma pomba, sim ou não? A pomba, ao longo dos anos, até nas guerras, eram conhecidas como animais mensageiros, obedientes, inteligentes. Só que Deus vai usar os corvos, que são animais que não correspondem à obediência. Quando Noé solta o corvo, ele não volta nunca mais. Se você já viu algum ambiente onde algo morreu, exemplo, você já viu uma rua onde o cachorro morreu, sim ou não? Mas se eu explicar, você não dá nenhum glória a Deus, mas você vai ver. Na nossa rua aqui, de vez em quando alguns animais morrem, fica muitos corvos, urubus rodeando por aqui. E aquilo é sinal de que alguma carne está morta, tem cadáver. Porque esse tipo de animal se alimenta daquilo que é morto. Então pensa quem via os corvos chegando até o ribeiro que Elias estava, automaticamente já raciocinava dizendo: os corvos estão indo porque lá no mínimo tem um cadáver, um morto. É interessante, porque no meio dos nossos esconderijos alguém acha que a gente morreu. É interessante porque Deus te trouxe para essa igreja e te pregou nessa cadeira, e alguém fala: não prega mais, o ministério faliu. Só que enquanto os corvos iam e alguém achava que era morte, para Elias todo dia era novidade de vida. Oh meu Deus. Se você levantou as 2 mãos, levanta direito, porque eu vou profetizar sem medo de errar. Deus vai confundir os seus inimigos, Deus vai confundir quem tinha ponta, e quem achou que o ministério morreu, a família morreu, o casamento morreu, vai ficar surpreendido, porque todo dia vai ter pão, vai ter carne, e você vai ser saudável no meio desse Jordão. Bate na mão de número 3, irmão, no mínimo 3. Oh meu Deus do céu. E fala para essa pessoa: vão achar que está morto, mas todo dia vai ter novidade de vida. Vão achar que você morreu, mas se prepara para ter pão, se prepara para ter carne, se prepara para viver a provisão. Deus está dizendo: eu vou no seu esconderijo. Olha o versículo número 6. Lê, Jaque. Meu Deus, Jaque. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Lê o 7, Jaque. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Irmãos, se eu explicar que você não dá nenhum glorinha, você não deu nenhum glorinha. Que vergonha, você está igual a minha esposa. Minha esposa não abre a boca. Ela deu glória. Elias estava num ambiente de provisão, sim ou não? Ambiente grande ou pequeno? Agora. Quem trazia mantimento para Elias, na ordem natural, era para trazer, sim ou não? Só que a Bíblia vai dizer que um dia o ribeiro que ele está, que é sinal de provisão, se seca. Porque ribeiros pequenos são providências temporárias. Ribeiros pequenos são providências específicas. Deus não quer te acostumar nesse ribeiro. É por isso que Ele permite que o ribeiro seque. Mas quer uma palavra de Deus? Quando o ribeiro secar, Deus já preparou um novo ambiente para você transicionar. Jaque, lê aí, Jaque, para ver se alguém vai dar glória a Deus. Oh meu Deus do céu. Lê aí, Jaque, diz 17:8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Ô irmão, olha para cá. Se você não dá nenhum glória a Deus, vocês vão ver.
O ribeiro que ele tinha era de providência, sim ou não? Só que o ribeiro secou. Você viu a palavra que Deus mandou para ele? Levanta. Porque Elias se acostumou com a providência temporária pequena. Elias se acostumou com a providência do pequeno ribeiro. Deus às vezes seca o ribeiro para nos transicionar de ambientes. Só que a Bíblia diz assim, ó: vai até Serepta, porque eu preparei uma viúva que ali vai te dar comida. Elias no ribeiro só comia pão e carne, sim ou não? E bebia água. Só que agora no próximo nível ele vai desfrutar do bolo que alguém vai preparar. Oh meu Deus do céu, eu não sei se alguém entendeu o que eu preguei aqui agora. No ambiente do Querite, Elias comia pão e bebia água. Só que no próximo ambiente ele vai se alimentar de bolo, porque a próxima estação que Deus vai me colocar é muito maior do que a estação que eu estava até agora. Levanta suas duas mãos para o céu, que eu estou sentindo autoridade para liberar sobre a vida de alguém. Se prepara para viver o extraordinário, para duplicar o salário, para acessar ambientes que você nunca imaginou pisar, porque Deus está dizendo: quem vive a obediência vai subir dos níveis de providência. Eu vou encerrar. Você pode me ajudar a pregar balançando essa pessoa? Mal educado mesmo, mal educado. E fala para essa pessoa: a providência de até hoje vai ficar pequena com o que Deus vai fazer nos próximos dias na sua vida. A providência que tinha até hoje vai ficar pequena com a providência que está chegando ainda por esses dias. Ainda que o ano acabe, você vai desfrutar do bolo que Deus preparou. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença desse Deus daqui. Dá para cantar alguma coisa aí, Rodrigo? Depois eu volto a tá sem microfone. Canta alguma coisa aí, Jaque. Meu Deus do céu. Levanta suas duas mãos assim para o céu, igreja. Oh Espírito Santo. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Cante isso. Tem alguém de pé recebendo isso daqui? Você tem fé para cantar isso, irmão? Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Meu Deus do céu. Sente-se, por favor, que eu já vou concluir. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Toda honra seja dele, toda glória seja dele, toda exaltação seja dele. Só que olha para cá, eu já vou concluir. Quando Elias chega em Serepta, ele não chega em Serepta apenas para viver um novo nível de mantimento físico. Ele chega em Serepta também para viver um novo nível de experiência espiritual. Se você ler 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo de número 1, você vai perceber que Elias, ele levanta com uma palavra de advertência, Deus esconde ele, depois ele recebe a provisão de Deus, de pão e carne e água, ele desfruta do bolo, só que em Serepta ele vai viver aquilo que ele nunca viveu. Ele vai ter a oportunidade de que através da vida dele, alguém receba a cura de uma enfermidade de morte. Porque a Bíblia diz que o filho da viúva já havia morrido, só que em Serepta Deus não só preparou pão, em Serepta Deus está preparando um nível de profundidade maior. Eu estou liberando sobre a vida de alguém, que na próxima estação da sua vida, não vai ser somente um salário que você nunca imaginou receber,
Na próxima estação da sua vida, não vai ser só um carro que você nunca imaginou dirigir. Na próxima estação da sua vida, não só vai ser numa empresa que você jamais imaginou trabalhar, mas na próxima estação da sua vida, quem chegar próximo de você vai receber cura, quem encostar de você vai receber milagre. Deus está dizendo: eu estou te aprimorando para um nível espiritual maior. Deus não quer se fazer de um profeta que leva a palavra de advertência. Deus só não quer te manter no meio do seu deserto. Deus quer que através da sua vida, outras vidas sejam impactadas por aquilo que já te impactou. Se eu fosse você, eu estava com as minhas duas mãos levantadas, que eu estou liberando uma palavra. O diabo vai ficar confuso com aquilo que Deus vai fazer através de você, porque até hoje alguém só se aproximou para pedir o seu cartão de crédito emprestado. Até hoje alguém só se aproximou para andar no carro que você dirige. Mas a partir de hoje, pessoas vão se aproximar para reconhecer o Deus que você serve. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem acredita. Deixa eu ver quem acredita que Deus vai arrancar os sugadores e vai colocar no seu caminho os necessitados, e através de você vida. Se Elias fica no Querite, ele só come pão e água. Mas quando Elias foi para Serepta, ele desfrutou do bolo. E o ministério dele subiu um nível de intimidade com Deus. Porque agora Elias já não é só um profeta que é reconhecido por aquilo que ele profetiza. Ele é reconhecido também por aquilo que ele faz quando as pessoas se aproximam da história dele. Deus fará com que a sua história seja reconhecida não por aquilo que você tem, mas pela cura que você carrega e transmite para quem precisa. Vou encerrar, irmãos. Meu Deus do céu. Leia comigo, Jaque. 18:1, Jaque. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Jaque, tá bom, meu Deus, irmão. Depois de 3 anos e 6 meses que Elias havia profetizado que não cairia chuva, Deus se apresenta para eles assim, ó: vai até Acabe e falar que vai ter chuva. Já que leu o versículo de número 2. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Meus irmãos, Elias agora é chamado por Deus e fala assim, ó: vai até lá e fala para Acabe que vai chover. Só que a fome é extrema em Samaria, sim ou não? Só que a Bíblia diz que de repente, irmãos, vai aparecer na história um homem chamado Obadias, que é mordomo de Acabe, cuida das coisas da casa de Acabe. Só que a Bíblia dá uma identificação importante: esse Obadias teme muito ao Senhor. Elias havia profetizado que não ia chover, sim ou não? Automaticamente, como o sol nasce para o justo e para o injusto, crente ou não, todo mundo ia passar da seca. Só que a Bíblia diz que Deus prepara um Elias, que significa meu Deus é Jeová, para profetizar. Só que prepara um Obadias, que significa servo de Jeová, para cuidar dos profetas em tempos de crise. Tem uma palavra para liberar sobre a vida de alguém: não fica com medo da fome, porque do mesmo jeito que Deus levanta o profeta Elias para liberar, Deus levanta o mordomo Obadias para sustentar profetas de 100, 50 em 50 nas cavernas. A Bíblia diz, irmãos, que Obadias sustentava com pão e água. Eu não sei de onde ele tirava recurso, eu não sei de onde ele tirava mantimento, mas aonde um profeta liberou uma palavra, nenhum outro profeta morre de fome. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a vida de alguém: fica despreocupado, Deus vai colocar Obadias na sua história, e ainda que seja dentro da caverna, haverá mantimento para a sua história.
Bate na mão de no mínimo 3, no mínimo 3, no mínimo 3, no mínimo 3. E fala para essa pessoa, se prepara, porque Deus está levantando Obadias para cuidar daquilo que você não tem condição para cuidar, para fazer daquilo que você não tem condição de fazer, para te colocar em acessos que você não tem condição de acessar. Deus vai cuidar de você. Eu aprendo algo, que do mesmo jeito que Deus cuida do profeta Elias que profetizou, eles cuidam dos outros 100 profetas que nem profetizaram, mas só confiaram na palavra que o outro profeta liberou. Tem recurso para quem libera a palavra e tem recurso para quem sela a palavra. Não, vou liberar de novo. Tem recurso para quem libera a palavra, mas tem recurso para quem sela a palavra. Porque quando Elias se levantou com a palavra, a Bíblia não fala de nenhum outro profeta, mas aquilo que eu não vejo, o meu Deus vê, aquilo que eu não ouço, o meu Deus ouve. E o céu está dizendo, estou eu preparando recurso, mantimento, para aqueles que confiaram na palavra que foi descrita. Vou concluir. Ele fala assim, ó, vai, corre. Fala para Acabe que vai chover. Quanto tempo Elias ficou escondido? 3 anos e 6? 3 anos e 6? Essa daqui vale um glória a Deus, porque essa daqui desceu agora. 3 anos e 6 meses escondido fez com que a palavra que ele profetizou caísse por terra? Sim ou não? Então quer dizer que o tempo que Deus te esconde não invalida aquilo que você já liberou. Vou repetir para alguém. O tempo que Deus te esconde não invalida aquilo que você já liberou. Deus sabe de todos os frutos que o seu ministério já deu. Deus sabe de todos os frutos que a sua chamada já deu. Deus sabe de cada lágrima que o seu coração já derramou. E Deus está dizendo, esse tempo de esconderijo não vai invalidar aquilo que eu já profetizei. Deus fará com que a palavra se cumpra, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Segura na mão de alguém que está do seu lado aí, irmão. Levanta a mão dessa pessoa lá no 3º andar. Meu Deus do céu. Os telespectadores podem assistir à vontade, mas os adoradores eu convoco por pelo menos 15 segundos encher essa casa de glória a Deus e adoração, porque Deus está dizendo, tem sustento para Elias, tem sustento para Obadias e tem sustento para os 100 profetas de Israel. Oh, aleluia. Há um renovo de Deus aqui nessa noite, irmãos. Quem é de línguas estranhas já começa a falar em outras línguas aí. Quem é das lágrimas já começa a derramar lágrimas aí, porque o céu está dizendo, estou eu mudando o seu cativeiro, estou mudando a sua história. Se prepara, porque a sua palavra vai ficar. Só que olha para cá. Oh meu Deus, eu estou tentando pregar, mas tem uma graça surgindo. Vai, confunde essa crise, vai, confunde essa enfermidade, vai, confunde os apontadores, vai, confunde o inimigo, vai. Como é que pode, no meio da crise, no meio da dor, no meio da falência, tá dando glória a Deus, tá abrindo a boca, tá derramando lágrimas? É simples, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos não chega atrasado, Ele tá antecipado a tudo, irmão. Olha para cá, já vou encerrar. Elias surge novamente na história. E agora quando ele surge, ele só não surge para profetizar. Ele surge para testificar e validar de forma visual aquilo que Deus que ele serve. Isso é tão verdade que Elias poderia se auto-vangloriar por aquilo que Deus já havia feito. Ô irmão, alguém que é mantido com pão e carne pelos corvos,
que durante um ano bebe de um ribeiro que não seca, que quando chega em Serepta desfruta de um bolo que estava preparado, e ainda recebe através do ministério dele o privilégio de perceber uma cura, tinha tudo para concluir. Só que Elias, ele sobe no Monte Carmelo, como se estivesse dizendo: manda Jezabel e Acabe preparar os profetas de Baal, porque eu não vou ser conhecido como um profeta que só profetiza e as pessoas ouvem. Eu vou ser um profeta conhecido por orar e as pessoas visualizar se materializando aquilo que eu orei. Você conhece o texto? Os profetas de Baal ficam de manhã até meio-dia clamando ao Deus dele, a ponto de Elias zombar daquilo que os profetas de Baal estavam fazendo. De repente, Elias vai entrar na cena para testificar que o único Deus que manda fogo é Jeová. Porque enquanto tem alguém que só fala, as pessoas não credibilizam. Mas depois que alguém evidencia com testemunho aquilo que está falando, as pessoas passam a dar crédito. Jaque, lê para mim, Jaque. Capítulo de número 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos. Tá bom, Jaque, só até aqui. Elias fala assim, ó: unisão a mim, sim ou não? Se você não dá um glória daqui, vocês vão ver. Porque até agora o ministério de Elias foi só de forma individual, sim ou não? Ele apareceu no capítulo número 17, versículo número 1 sozinho, profetizando sozinho. Quando o ribeiro secou e ele foi para Serepta, ele foi sozinho. Quando ele comeu do bolo preparado, ele comeu sozinho. Quando ele ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou sozinho. Só que agora, para restaurar o altar e fazer Deus mandar fogo no monte, ele precisa de união e unidade. Eu já preguei em lugares, irmãos, minha esposa está de prova, que enquanto eu pregava as pessoas faziam cara feia, cara de que não gostou. Se brincar, até figa faziam para ficar contra mim. Certamente você já desfrutou de lugares que as pessoas não foram com a sua cara. E é por isso que as pessoas perguntam para nós: o Anderson, como é que pode? Parece que todo culto na IMAF é um congresso. É simples, porque aqui não tem ninguém afastado. Aqui está todo mundo junto, irmãos. E é por isso que num culto de domingo como esse, nem precisa estampar o nome do pregador no cartaz, porque não importa quem prega, contanto que quem prega, pregue na mesma visão, na mesma união. E é por isso que enquanto alguém prega, pode ser diácono, pastor, evangelista, o presbitério está de pé dando glória, os obreiros estão de pé dando glória. Deixa eu ver quem está junto comigo aqui nessa noite. Deixa eu ver quem está em unidade aqui nessa noite. Deixa eu ver quem está junto, porque aonde tem uma igreja junto, tem fogo descendo e Deus sendo testificado. Oh, meu Deus do céu. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Segura, lá em cima, lá em cima, lá em cima. E fala para essa pessoa: vamos mandar fogo ou vamos ficar com a boca fechada? Vai reagir ou vai ficar com a boca fechada? Se você está segurando a mão de alguém, abre a boca e adora, porque na medida que você entrega, há fogo caindo, há renovo caindo. O Anderson não me convenceu, prova. Atos capítulo número 2, versículo de número 7, de 1, o texto bíblico diz: e levando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, houve do céu um barulho como um vento veemente e impetuoso, e invadiu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Recebe essa glória que eu estou recebendo, recebe essa graça que eu estou recebendo. Seja cheio. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me
Sente-se, por favor, irmão. Oh, meu Deus do céu. Se você ler bem, antes de restaurar o que está rachado fora, Elias une todo mundo para restaurar o que está rachado dentro. Restaurar pedras que estão quebradas externamente. Se na sua casa você dorme na sala e seu marido dorme no quarto, não tem jeito. Vim para a igreja e tentar restaurar o que está quebrado fora. Se na sua casa o seu filho chega a hora que quer, não dá satisfação, não tem jeito. Mas aonde a restauração começa no íntimo da comunhão, pode preparar as pedras, porque haverá novidade de Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu estou pregando para alguém que já pensou em desistir várias vezes. Eu estou pregando para alguém que não sabe mais o que fazer em casa porque o filho está dando trabalho. Eu estou pregando para alguém que da maioria das vezes já pensou até em tirar a própria vida. E a palavra de Deus, como profeta que eu sou, restaura a comunhão, restaura a unidade. E fica tranquilo, porque na medida que você colocar as pedras externas, eu já vou fazer fogo descer automaticamente. Para eu concluir, irmãos, para eu concluir. O que faltava era chuva. E é estranho porque Elias vai mandar restaurar o altar e vai oferecer um holocausto. Ele manda pegar as pedras representando as 12 tribos de Israel, você conhece disso? E ele manda pegar cântaros de água, repita comigo, cântaros de água. Irmãos, e ele joga sobre o altar. O que ele queria que Deus fizesse era mandar fogo. Só que antes de mandar fogo, ele está mandando água. É lei da física natural. Água e fogo não combinam. Depende. Porque aonde tem unidade e comunhão, até aquilo que não era para combinar. Eu estou pregando para alguém que disse: eu nunca vou conseguir ir com a cara da minha sogra porque ela não vai com a minha cara. Eu estou pregando para alguém que disse: eu nunca vou conseguir ter comunhão com a minha cunhada porque ela não vai com a minha cara. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu prefiro me separar do que me reconciliar com essa família. Só que Deus está dizendo: água e fogo. Quando o altar está restaurado e tem unidade, não tem jeito, tem fogo do mesmo jeito. Eu estou liberando que as indiferenças não serão motivos para falta de providência. Se prepara, Deus fará coisas extraordinárias. Ele manda jogar fogo, água, 4 talhas de água, 3 vezes, 12. A quantidade de pedras que tinha é a quantidade de água que é jogada. Porque se as 12 tribos estão representadas nas 12 pedras, só tem um jeito de limpar aquilo que está sujo. A água que você vai jogar vai confundir os seus inimigos. Porque alguém vai pensar que depois dessa água que vai ser jogada, nunca mais vai ter fogo. Mas na medida que a água vai sendo jogada, as pedras vão sendo limpas, e o nome de Deus vai sendo glorificado na sua casa, na sua família. Levanta as mãos para o céu, irmão, que eu estou sentindo graça para profetizar que a partir de hoje a mesa de Natal nunca mais vai ser rachada na sua família. A partir de hoje o culto de ação de graças nunca mais vai ser rachado. Haverá unidade de pedras, irmão. Só que para eu encerrar, o que é que estava faltando nessa época? O quê? O quê? Mateus, eu não sei se você vai crer nisso aqui. Imagina quem está no altar, no Monte Carmelo com Elias e visualizando a cena. E Elias restaurando as pedras e falando assim, pega água e joga. Se está faltando água, e o que Elias está fazendo é inédito, porque se você for ler o livro de Levítico, nenhum sacrifício, holocausto que foi entregue, primeiro o sacerdote jogou água.
o que Deus está fazendo é inédito, Elias está fazendo é inédito, ninguém tinha feito. Alguém olhou e falou assim: é desperdício. Para que jogar água naquilo que está precisando de fogo? Só que Elias está se antecipando à lei da física. Porque Elias entende que a intensidade que eu entrego ao holocausto é a intensidade que Deus vai trazer à próxima estação que eu necessito. Não, vou repetir. A intensidade que o sacrifício que eu entrego acelera a mudança de estação que eu preciso. E é por isso que alguém olha para você derramando água no culto como esse e não entende. Para que tanto glória a Deus? Para que tanto aleluia? É perca de tempo. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Para que entregar dízimo? Para que, sei lá, uma palavra com uma oferta? Só que enquanto alguém está derramando água sobre o altar, está acelerando um processo natural da física. Porque chuva não cai do céu só com oração. A lei da física diz que o processo da vaporização faz com que as nuvens se criam. Então a oferta que eu entrego hoje prepara a providência da chuva que eu preciso. Não. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão. O mais alto que você puder e não baixe. Porque alguém olha e diz: pra que tanto água? E você está dizendo: eu já estou olhando amanhã. O meu Deus disse que vai chover. Eu vou provocar a tempestade. Eu vou derramar tudo no altar. Segura na mão de alguém, segura. Balança a mão dessa pessoa, balança, irmão. Balança e fala para ela: derrama o cântaro sem medo. Porque enquanto as talhas estão sendo derramadas, há uma nuvem sendo preparada. Haverá abundância. Oh, meu Deus. Quando Elias derrama água, ele ora. E a oração dele é: Senhor, para que todos vejam que o Senhor é Deus, manda fogo. O texto bíblico diz que é imediatamente. Aí todo mundo que estava desviado no Monte Carmelo diz: verdadeiramente existe um Deus em Israel. Oh, meu Deus do céu. Eu estou sentindo autoridade para profetizar sobre a vida de alguém. Que é o sacrifício que você entrega, o sacrifício que você derrama, fará com que as pessoas que estavam faltadas na sua casa, na sua família, na sua circunvizinhança, queiram testemunhar do mesmo Deus que você serve e reconheçam que só há um Deus em Israel. Olha para cá, vou encerrar. Jaque, lê para mim, versículo número 41, Jaque. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Olha para cá, meus irmãos, meu Deus do céu. Elias provocou o sacrifício, sim ou não? O processo de vaporização aconteceu. As nuvens já estão começando a querer se formar. Aí Elias olha para Acabe e diz assim: ó, Acabe, corre, porque eu já ouço. Só que, meus irmãos, não tinha nem nuvem na terra. Como é que Elias ouve barulho de uma abundante chuva, se não tinha nenhuma evidência visual? É simples, por dois motivos. Primeiro motivo: quem falou que ia chover não foi Elias, foi Deus. Porque se você ler o capítulo número 18, versículo número 1, Deus fala: vai, porque eu vou mandar. E agora Elias, depois de Deus fazer a parte dele, Elias faz a parte dele, entrega. Porque aonde tem direção de Deus e tem entrega, ainda que não seja visual, o barulho da grande chuva já vai surgir. Meu Deus do céu. Pregador, não entendi nada. Eu repito, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Enquanto você está ouvindo aquilo que ninguém ouviu, pode ter certeza que ainda que ninguém visualizou aquilo que só você visualizou, Deus vai mandar chuva, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Oh, meu Deus. Ele ouve o barulho de um abundante? De uma abundante? Ele é doido, irmãos. Porque ele só entregou 12 talhas de água. Só que o barulho que ele ouve é de uma abundante
Porque quando eu entrego tudo, ainda que meu tudo seja pouco, o meu pouco nas mãos dele se torna uma abundante quantidade. Oh meu Deus, eu estou profetizando sobre a vida de alguém, que aquilo que Deus fará na sua história não vai ser pequeno. Aquilo que Deus fará na sua história não vai ser minúsculo. Aquilo que Deus fará na sua história não será reduzido. Se prepare para ficar encharcado, porque Deus vai mandar em abundância para você. Para eu concluir, meus irmãos, oh meu Deus, já que leu o 42 já, 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Já que tá bom, meu Deus do céu, irmão. Olha para cá, irmãos. Quando Elias ouviu o barulho da abundante chuva, ele mandou Acabe subir para comer e beber, sim ou não? Porque quem é na terra vive com a cabeça na terra, irmão. Só que mesmo ouvindo o barulho da abundante chuva, o texto bíblico diz que Elias foi, pôs o seu rosto sobre os joelhos e começou a orar. Porque enquanto aquilo que eu só ouvi não se materializou, eu não deixo de buscar. Elias está dizendo: eu não vou só me contentar apenas com barulho. Enquanto eu não enxergar aquilo que o Senhor disse que faria, eu não vou parar de buscar. Oh meu Deus, levanta suas 2 mãos para o céu, irmão, que eu estou liberando uma palavra profética sobre a vida de alguém. Porque a intenção do diabo é fazer com que a promessa que Deus te fez se caia no mar do esquecimento, se você parar de buscar, parar de jejuar, parar de consagrar. Só que Deus trouxe um jovem nessa noite para dizer que enquanto aquilo que Ele prometeu não se materializa, eu continuo orando, continuo buscando, continuo derramando lágrimas, porque eu quero ver. Oh meu Deus, tem alguém para me ajudar aqui que eu já vou encerrar? Um homem, vem um homem aqui. Vem aqui, Mateus, vem aqui, Mateus. Eu já vou concluir. Já vou concluir, irmãos. Olha para cá. Elias ouviu, sim ou não? Alguém mais ouviu? Alguém mais ouviu? Então quer dizer que aquilo que Deus vai fazer, na maioria das vezes, só você vai ouvir. Não fique triste se as pessoas que estão do seu lado não conseguirem discernir aquilo que você já discerniu. Só que ele manda o servo subir. Repita comigo, subir. Aí o servo sobe e fala assim, ó: eu não vejo. Mas quem ouviu a palavra foi Elias. O servo não ouvir não é culpa do, não ver não é culpa do servo. Quem teve a experiência foi você. Porque você quer colocar a gola abaixo aquilo que Deus falou para você. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, irmãos, lá no ponto de pregação do pastor Moisés, culto pequenos, André sabe, na maioria das vezes só 2 pessoas, eu, o pastor e a mulher do pastor. Alguém passava e via: esse moleque é louco, tão jovem, tão cheio de saúde. Só que só eu tinha escutado. Enquanto só eu ouvi, eu não culpabilizo quem não ouviu ver aquilo que eu estou vendo. Quando eu olhava para o meu futuro, eu não me via no ponto de pregação do pastor Moisés, não me desvalorizando. Eu me via na cidade Mave pregando para uma grande multidão. Posso liberar algo sobre a sua vida? Se você só ouviu e ninguém mais viu, fica tranquilo. Deus fará com que aquilo que Ele testificou no seu coração seja evidente na história e sobre os olhos de todos. Mateus, vem aqui. Varão, o servo subiu quantas vezes? Quantas vezes? Porque aquilo que você viu na primeira, tem gente que precisa de 7 para enxergar. Ah, mas tá tudo bem. Vou aquilo que você viu de primeira, tem gente que vai precisar de 7. Mas enquanto você confiou e descansou na primeira, você vai poupar esforço físico, vai poupar saúde mental, vai poupar estrutura emocional. Estou liberando sobre a vida de alguém. Deixa quem tiver que subir 7 subir, irmão. Na primeira você já confiou, na primeira você já acreditou, na primeira você já tomou posse, na primeira você vai selou. Então fica tranquilo, irmão. Só que o servo sobe quantas vezes? Quantas vezes? 7. Quantas vezes Naamã mergulhou no rio? Quantas vezes o povo precisou
rodear a muralha de Jericó. Não é pelo número de vezes, é para ver se você está na obediência. Essa daqui é para dar um glória a Deus gostoso, daqueles gostosos, irmãos, gostoso. Porque quem ouviu o barulho? Elias, sim ou não? Quem escutou a direção? Mas se o servo de Elias persistiu 7 vezes, quem foi que viu de forma imediata e de primeira mão? O servo. Talvez você possa não ter fé de Elias para escutar na primeira e respeitar. Mas se você tiver a fé do servo para subir 7 vezes, aquilo que Elias só ouviu, você vai perceber se materializando diante dos teus olhos. Estou liberando sobre a vida de alguém mais uma palavra, oh meu Deus do céu. Deus está dizendo nessa noite, se você não teve a fé para ouvir da primeira vez, está tudo bem. Eu estou te dando uma segunda oportunidade. Sobe uma vez, sobe 2 vezes, sobe 7 vezes, porque é você que vai visualizar aquilo que é pequeno, tomando forma para aquilo que eu vou fazer, irmão. Só que o servo voltou, irmãos. E quando o servo voltou, ele disse assim, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho do quê? Do que, Mateus? A mão de um homem. Quando a gente... Oh, meu Deus, já prepara um texto aí que esses aqui vão dar glória. Quando a gente lê esse texto de forma apressada e natural, o que a gente imagina? Que o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de uma mão assim, sim ou não? Só que a palavra mão que está lá no hebraico é kaf. Sabe o que é kaf? Cavidade da mão. Então, quando o servo subiu e viu a mão, ele não viu uma mão aberta. Ele viu uma mão fechada em forma... Se a nuvem é pequena, mas o meu Deus é grande, ele viu uma pequena mão tirando do mar, porque ele foi em direção ao mar e viu tirando. Quando ele percebeu assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão. Eu não sei se você vai crer nisso daqui. Jaque, lê para mim, Jaque, Zacarias, capítulo número 10, versículo 1. Zacarias 10, 1. Fica assim, Mateus. Fica assim que é profético. Isso. Zacarias 10, 1. Peçam ao Senhor chuva, no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Jaque, eu não acredito que eles não pegaram como a gente. Lê pra mim, Jaque, então, Jó 5, versículo número 9. Jó capítulo número 5, versículo 9. Jó 5, 9. Fica assim, Mateus. Isso, Jó 5, 9. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Lê o outro, Jaque. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Sabe por que Elias mandou o servo sair correndo? Porque Elias sabe que quem mandou ele falar não foi o homem. Quem mandou ele sair de Serepta não foi o homem. Quem mandou ele sair do ribeiro não foi o homem, foi o próprio Deus. E se o próprio Deus disse, ainda que seja pequeno, pode se preparar, porque Ele que manda a chuva, Ele que manda mantimento. Eu estou liberando sobre a vida de alguém aquilo que você usa para armazenar coisas que aos seus olhos são insignificantes, na mão do Deus que manda a chuva, faz trovão, tempestade, é o suficiente para mandar uma grande inundação. Canta alguma coisa aí, Rodrigo, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Levanta as suas mãos para o céu assim, cidade, mano. Declare isso aí, vai. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pede luz, se Jesus virá.
Meus irmãos, quando o servo vê uma pequena mão, Elias fala para ele, então disse ele, sobe, disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus enegreceram com as nuvens. O vento veio e uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Olha para cá que eu explico a última e a gente ora e fecha. Quando Elias viu que a chuva ia vir, ele mandou Acabe pegar o quê? Os seus carros e sair. A Bíblia diz que Elias, a mão de Deus estava com ele, sim ou não? Aí o texto bíblico diz que Acabe de carro e Elias a pé. Elias chegou primeiro, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Eu preciso liberar a última profecia para passar o microfone para quem é de direito. Fica despreocupado. Você não vai precisar furar a ordem da fila. Você não vai precisar puxar tapete de ninguém. Você não vai precisar ficar se indicando, se colocando nos lugares. Quando o tempo de Deus chegar sobre a sua vida, a mão do Todo-Poderoso vai fazer com que você a pé chegue mais rápido do que já quem foi de carro, de cavalo, de Ferrari. Será que tem alguém que acredita no que eu estou pregando aqui, irmão? Fica de pé comigo glorificando a Deus, irmão. Já que leu o último texto, Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Meu Deus do céu. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você pode fechar seus olhos onde você está, irmão? Feche seus olhos aí. Oh, aleluia. Começa a orar como Elias orou. Porque o fato de Elias ouvir o que ninguém ouviu não tirou dele a responsabilidade de continuar buscando. Eu entendi, Deus, por que eu fiquei ruim essa madrugada. Porque tem guerras espirituais que são travadas, irmãos. Só que o diabo perdeu. Porque nós estamos repousando a nossa cabeça sobre aquele que pode resolver todas as situações. E eu preciso orar por alguém, irmãos. Eu te convido a correr aqui para o altar, que meu tempo já foi. Só você que está travando guerras surreais e não sabe como vai vencer essas guerras. Corre aqui que eu vou orar. Corre. O Anderson, eu nem sei como eu cheguei aqui nessa noite, mas eu cheguei. Corre. Isso, irmão, corre rápido que meu tempo já foi. O Anderson, eu estou ouvindo o que ninguém ouviu, mas ninguém credibiliza aquilo que eu estou ouvindo. Corre, isso, vem mesmo em lágrimas, irmão. Corre, corre, isso lá e a lá basúria. Canta alguma coisa aí, Rodrigo, por enquanto, corre. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. Corre, irmão! Olha a quantidade de talhas que estão sendo derramadas aqui no altar. O Anderson, eu entrei aqui nessa noite, eu estava afastado. Só que essa noite eu quero reconciliar com Jesus e voltar para a rota certa. Se tiver alguém aqui nessa noite, irmãos, que estava afastado e quer se reconciliar, levanta as suas mãos assim, que nós queremos conhecer você. Só deixa uma mão estendida que nós queremos conhecer você. O Anderson estava afastado, estava andando por aí, estava perdido.
Mas essa noite eu quero reconciliar. Será que tem alguém? Tem um irmão chegando aqui. Vem, traz. O Anderson, eu nunca aceitei Jesus. Eu nem sei como esse Deus é. Mas a partir de hoje eu não quero ir embora sem esse Deus. Levanta suas mãos que nós queremos conhecer você. Você que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levanta suas mãos. Está aceitando Jesus, irmã? Oh, meu Deus do céu. Tem um irmão aceitando Jesus e tem outro irmão se reconciliando aqui nessa noite. Será que a cidade MAF pode celebrar comigo, irmão? Tem mais alguém? Alguém que queira se reconciliar ou aceitar Jesus? Levanta suas mãos. A irmã quer se reconciliar? Com o bebê no colo? Vem aqui para o altar. Vai lá o obreiro pegar isso, vem para o altar. 3 almas aceitando Jesus, só isso para de palma, não acredito não. Se tiver mais alguém, ainda vamos dar uma oportunidade ainda, irmãos. Se tiver mais alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele. Não tem mais ninguém? 3 preciosas almas. Não, vou repetir. 3 preciosas almas. 4 almas? Cadê? Lá na galeria, vem, varão. A gente espera você, a galeria foi construída para isso mesmo. Será que a cidade MAF pode celebrar, irmão? Oh, meu Deus do céu. Enquanto ele chega, irmãos, estende as suas mãos para cá. E se os pastores auxiliares puderem me ajudar, colocando as mãos na cabeça desse povo, ungindo, profetizando um novo tempo. Deus está falando através... Tem mais uma alma? Na live, o Antônio de Moraes está se reconciliando com Jesus, irmão. Estende a sua mão para cá, vamos orar. Meu Deus. Alabaia tuquilabassúria. Oh, Espírito Santo de Deus. Com gemido na alma, há um povo clamando na cidade MAF nessa noite de domingo. E a nossa oração é que o Senhor possa materializar cada promessa que o Senhor já pré-estabeleceu. Que no nome de Jesus, que não falte providência sobre a casa dessa serva, que não falte providência sobre a casa desse servo. Nós profetizamos um novo tempo, porque aonde existe holocausto sendo entregue e talhas sendo derramadas, a meteorologia já começa a se confundir, a física já começa a ser alterada, as nuvens já começam a escurecer, os relâmpagos já começam a surgir, e Deus está dizendo: é chegado um tempo de tempestade sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se alguém concorda comigo e acredita no que eu prego, abre a boca, bate palma e celebra. Os que aceitaram Jesus, irmão. Os que aceitaram Jesus. Os que aceitaram Jesus acompanham o pastor Arthur. O pastor Arthur vai pegar o contato de vocês, vai entrar em contato com vocês. Nós cremos um novo tempo, irmãos. Quem crê que Deus fará ainda este ano coisas extraordinárias? Você pode aplaudir a Deus?